Gênesis capítulo 26. A igreja vai ler comigo o verso de número 15. Logo depois, verso de número 19. Você que está em casa, abra sua Bíblia comigo também. Gênesis 26, primeiro verso, verso 15. Segundo verso, verso 19. Deus abençoe. Quem achou, diga: eu encontrei. Glória a Deus. Se tiver alguém perto de você que não achou, tem um varão aqui na frente que ainda não encontrou. Se o irmão Felipe puder dar um auxílio, uma ajuda, o irmão Jackson aí também auxilia para a gente poder fazer uma leitura de forma que todo mundo possa entender, em nome de Jesus. Amém? Posso ler? Encontrou aí, Gelmi? Encontrou? Verso 15 diz assim: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o céu é a tua casa e a terra é o escabelo de teus pés. Espírito Santo da verdade, desliga em nós tudo que é humano, olhos, ouvidos e intelecto, e liga em nós tudo que é espiritual, os nossos olhos, ouvidos e intelecto espiritual, para que nós possamos ver, ouvir e entender aquilo que o Senhor já tem preparado para os nossos corações nesta noite. A tua palavra que é viva, que é eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que define ossos e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela não voltará para ti vazia, antes fará aquilo que te apraz. Senhor, que a tua igreja seja grandemente abençoada, não pelo que eu vou falar, mas pelo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. E que não só a igreja física seja abençoada, mas que também a igreja virtual que nos assiste, essa pessoa que está com seu smartphone na sua mão, essa pessoa que está assistindo através da sua Smart TV, que até mesmo programou em chegar aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome, mas por motivo de força maior não conseguiram se deslocar. Senhor, alguns que moram em outro estado ou em outra nação, que assiste agora ou que irá assistir depois, que essa pessoa seja grandemente abençoada pelo poder da tua palavra, porque eu não consigo atravessar as fronteiras, mas a tua palavra consegue. Senhor, eu não consigo atravessar fronteiras, mas a minha oração consegue. A oração da tua igreja consegue, porque como diziam os antigos, oração de crente tem pé e anda, asa e voa. E eu profetizo que a mesma atmosfera de adoração que está sendo derramada aqui no templo físico será derramada aí agora neste quarto, será aí agora derramada nesta sala, será agora derramada através dessa Smart TV, através desse smartphone, e essa pessoa será renovada, restaurada, purificada e cheia do teu Espírito Santo. É assim que eu te peço, eu desde já te agradeço, e você daqui e de casa, abre a sua boca e diz amém. Glória a Deus. Me empresta só um pouquinho a tua atenção, pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, é um texto sagrado, muito conhecido, e eu quero pregar subordinado a um tema. Eu gosto sempre de lançar um tema para que a igreja possa entender aquilo que o Espírito Santo ministra em nosso coração. O tema dessa mensagem que o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração, que servirá de edificação e crescimento espiritual para a igreja, é prosperando na terra dos inimigos. Quem pode dizer amém por esta palavra? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: prosperando na terra dos inimigos. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 26, sendo o livro de Gênesis o começo dos princípios,
Princípios não são leis, princípios são os primeiros ensinamentos de Deus ao homem, sendo também o livro de Gênesis o começo da raça humana, o começo do pecado, o começo das civilizações. No capítulo de número 26, o texto começa dizendo: e havia fome na terra. Depois da vírgula, o texto de Gênesis capítulo 26 continua dizendo: além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Eu queria que você prestasse bastante a sua atenção no que está sendo pregado e no que está sendo lido. Se possível, no decorrer desta mensagem, você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você possa entender de forma minuciosa o que o Espírito Santo fala aos nossos corações. O texto diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E que fome é esta? Essa fome está escrita no capítulo 12, versículo de número 10 do livro de Gênesis. Se você quiser acompanhar esta primeira fome que ocorreu nos dias de Abraão, uma fome que estava açoitando a terra, entre aspas, é claro. O povo estava sendo açoitado pela fome nos dias em que Deus falara com Abraão. Foi nessa época, em capítulo 12 de Gênesis, que Deus desce para falar com Abraão na terra onde ele estava, em Ur dos Caldeus, e Deus falou com ele, dizendo da seguinte forma: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois que Deus lhe faz ordenanças, Deus agora vai lhe fazer algumas promessas. Deus vai dizer: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Perceba que nesse tempo em que Deus está fazendo uma promessa a Abraão, é exatamente neste tempo que Deus lhe faz ordenanças e que Deus lhe faz promessas, que ele está vivendo num tempo de seca. Uma seca estava tomando conta de toda a terra. Um momento de escassez, um momento de circunstância difícil estava tomando conta de toda a terra. E é isso que o capítulo 26 está dizendo. Está dizendo que no tempo do seu filho Isaque, uma fome se levantou novamente e havia fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. O que o texto também está querendo nos dizer é que não houve apenas uma fome, porque se está havendo fome na época em que Isaque está vivendo, e se houve fome no tempo de Abraão, entre Abraão e Isaque, existiram outros momentos de fome, existiram outros momentos de escassez. E quando nós falamos de fome, nós falamos de escassez, nós falamos de momentos de dificuldade, nós falamos de circunstâncias difíceis, nós falamos de provação, nós falamos de circunstâncias em que Deus nos coloca para nos provar, ou de circunstâncias que nós mesmos procuramos porque nós nos encontramos ociosos. É assim que acontece na Bíblia Sagrada e nos dias atuais. Tem crentes que procuram a prova e tem crentes que Deus coloca este crente na prova. Aí fica a dúvida: foi Deus que colocou ou é ele que se colocou na prova em que está vivendo? Esse tempo de seca, esse tempo de escassez, esse tempo de circunstância difícil, houveram muitos outros tempos de dificuldade. E por que nós seremos poupados de não passarmos por momentos de escassez? Por que nós seremos poupados de passarmos por momentos de dificuldade? Por que nós seremos poupados de passarmos por circunstâncias difíceis? Se o próprio Deus não poupou seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado por amor da humanidade e que derramou seu sangue na cruz do Calvário e consumou e pagou a nossa dívida e liquidou a nossa dívida, se ele não poupou seu próprio Filho, porque ele nos poupará de passar por momentos de escassez? Eu quero que você já libere a primeira palavra profética para o irmão que está do seu lado. Essa palavra não é uma palavra de prosperidade, essa palavra não vai elevar o ego do seu irmão, mas vai ensinar ele a ser mais crente na terra. Olha para o irmão que está do teu lado, seja profeta de Deus para ele, seja canal profético de Deus para ele, e diga assim para ele: você vai passar por momentos de luta, você vai passar por momentos de escassez, você vai passar por circunstâncias difíceis. Deus não te poupará da fome, Deus não te poupará das provações, Deus não te poupará das perseguições,
Deixa eu abrir um parêntese para você entender. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo de número 12, vai falar lá que Paulo vai orar ao Senhor 3 vezes: Espírito Santo, tira esse espinho da minha carne. Deus, tira esse espinho da minha carne. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus olha para Paulo e diz assim para ele: eu não vou tirar espinho da tua carne, coisa nenhuma, porque a minha graça só te basta, e o meu poder se aperfeiçoa, não é quando está forte, mas é na tua fraqueza. Quando você vai procurar o espinho no capítulo 12, você não encontra, mas quando você lê o capítulo de número 11, que é o contexto a partir do verso de número 23, ele vai dizer: eu passei por momentos de dificuldade, em perigos no deserto, em perigos na cidade, em perigos no rios, em perigos entre falsos irmãos, em fome, em nudez, em escassez, e muitas vezes preocupado com as demais igrejas, mas o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem estendido a sua mão sobre a minha vida. Deus nunca te poupará de momentos de fome, Deus nunca te poupará de momentos de escassez. Agora, nestes momentos de fome, Ele vai cuidar de você. Nesses momentos de escassez, Ele vai te tornar mais forte. Você crê nesse negócio? Então levante a sua mão e glorifique. Ele não vai te poupar da fome, mas vai te fazer ficar mais forte na fome. Ele não vai te poupar da escassez, mas vai te fazer ficar mais forte na escassez. Ele não vai te poupar dos momentos de dificuldade, mas vai fazer te ficar mais forte no momento de dificuldade. Ele não vai te poupar das circunstâncias difíceis. Você que está em casa, receba esta palavra. Se você está vivendo um tempo de fome, não reclame. Deus está te forjando. Deus está forjando o teu caráter. Deus está te fazendo fica mais forte. O que é que acontece com Jesus no Getsemane? Jesus estava sendo prensado, Jesus estava sendo esmiuçado, e o próprio Jesus olha para o Pai e diz assim: se possível for, afasta de mim este cálice. Ele não estava pedindo para não ir para a cruz, ele estava pedindo para não ficar sem conexão. Naquele momento Deus ficou em silêncio e Jesus se sentiu sozinho, mas Deus Pai não pôde permitir que o seu filho fosse poupado do momento de dificuldade. Aí tem uns crentes que querem ser poupados de tribulações. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando Deus vai selecionar Josué, filho de Num, para estar na frente do povo, para que a nação de Israel não ficasse como ovelhas que não têm pastor, o que foi que Deus disse quando falou com Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo. O problema não está no momento de fome, o problema não está na escassez, o problema está em você que não está tendo ânimo. Mas a palavra do céu para a tua vida hoje é: esforça-te, tem de bom ânimo. Não, você não está entendendo. Eu vou repetir que é para você entender. A palavra é dura, mas está descendo quente do céu para a tua vida. Esforça-te. Segundo, tem de bom ânimo. Em Ageu capítulo de número 2, se não me falha a memória, a partir do versículo de número 5, Deus levanta o profeta Ageu na praça pública e diz assim: sabe por que vocês estão no meio de riquezas, mas sentem um vazio dentro dos vossos corações? É porque vocês estão preocupados apenas com a sua vida pessoal e está se esquecendo da casa de Deus que está em ruína. Mas quando vocês se esforçarem, eu tenho uma palavra para a tua vida. O profeta Ageu vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. O que Deus estava dizendo para o povo era: vocês não vão precisar gastar com nada, eu vou bancar tudo. Agora vocês precisam se esforçar, porque quando vocês se esforçarem e eu ver o esforço de vocês, a glória da última casa, senão você não está entendendo esse negócio, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Qual é o segredo de sair da fome?
Qual é o segredo de passar no momento de escassez? É se esforçar. Quando a gente se esforça, a gente passa na fome. Quando a gente se esforça, o deserto passa por nós. Quando a gente se esforça, o vale passa por nós. Por que, evangelista? O senhor não está dizendo que eu passo no deserto, o deserto passa em mim. Por que o senhor está dizendo que eu não passo do vale, é o vale que passa em mim? Porque você é o canal do seu milagre. Canal vem de cano. Quando você coloca um cano em um lugar, você não tira o cano daquele lugar. O cano é fixo, mas a água que passa por dentro dele, seja suja ou seja limpa, ela continua passando. Mas o cano fica no mesmo lugar. Ou seja, vai passar dentro de você momentos bons e momentos ruins. E o diabo vai tentar te tirar do lugar. Só que o diabo não entendeu que você não é a água que está passando dentro do cano. Você é o próprio cano. Ou seja, você é fixo. E essa prova, este vale, este deserto que está passando por você, já está dizendo, ele é passageiro. O diabo ainda não entendeu que pode vir prova, pode vir luta. Isso tudo vai passar, mas você vai permanecer fixo no local aonde Deus te colocou. Por isso que você é o canal do seu milagre. Você é fixo. Deus te plantou e você vai prosperar aonde Deus quiser que você prospere. O texto diz que por isso foi-se, versículo 1, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2, presta atenção. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vamos entender o que o texto está querendo dizer. Primeira coisa, Isaque desce para a terra dos filisteus, até Abimeleque, rei de Gerar. E a segunda ordenança de Deus é: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Vamos entender quem são esses dois povos. Primeiro povo, filisteus. Os filisteus na Bíblia, eles tipificam os opressores de Israel. Quando você lê o livro de Juízes, vocês irão perceber diversas batalhas que foram travadas com os filisteus. Quando você lê 1 e 2 Samuel, você vai perceber diversas batalhas que foram travadas com os filisteus. Os opressores na época destes reis e juízes, eles eram espinho na carne da nação de Israel. E Deus não poupava Israel dos opressores. E agora Isaque está descendo para habitar no meio dos opressores de Israel. Só que a ordenança de Deus era: não desças ao Egito. E o que é o Egito na Bíblia Sagrada? O Egito tipifica o mundo, esse mundo que jaz do maligno. Então perceba, dois povos, duas figuras, os opressores de Israel e o mundo. O que Deus estava dizendo para Isaque era: se você me obedecer, vai dar bom para você. E o que é que o Senhor tem para mim, Deus? Não desça para o mundo, mas fica na terra que eu te disser. Como assim? Não desças ao Egito, vai para a terra de Gerar, vai para a terra dos opressores. Eu não estou entendendo, Deus. Olha, Isaque, eu prefiro te colocar na mão dos teus perseguidores. Eu prefiro te colocar na mão dos teus opressores. Eu prefiro te colocar na mão daqueles que não gostam de você, do que te perder para o mundo, do que te perder para o Egito. Tem muita gente que quer prosperar, mas ele quer ser próspero no Egito.
O povo, quando estava lá no deserto, em Números capítulo de número 17, o povo vai dizer assim: ai, que saudade das cebolas e dos alhos que eram servidos no Egito. Seria bom que o Senhor mandasse carne. Aqui nesse deserto a gente tem maná, e maná é o fruto que desce do céu todos os dias, como a semente de coentro é o seu sabor. Tem água que sai da rocha todos os dias. Porém a gente quer comer carne. A gente está cansado de comer essas iguarias que estão descendo aqui do céu. A gente está com saudade das iguarias do Egito. A gente está com saudade das vestes do Egito. A gente está com saudade das casas do Egito. A gente está com saudade das tendas do Egito. A gente está com saudade da comida do Egito. O povo achava que era próspero no Egito. Aí Deus vai descer, vai falar com Moisés. Ele diz assim: fala para o povo que eles têm que se acalmar um pouquinho. Mas se o problema é carne, amanhã vai descer carne, vai ter codornizes, e eles não vão comer. Não vai ser um dia, não vai ser uma semana, não vai ser duas, vai ser um mês de carne, até as carnes sair pelo ouvido, sair pelo nariz e sair pela boca. Porque tem muita gente que é feito peixe, só morre pela boca, fala muito e faz pouco. Deus está dizendo: enquanto tu estiver falando demais e fazendo pouco, se esforçar, não vai chegar a provisão na tua vida. Quem recebe essa palavra vai levantar a mão para dar glória a Jesus. Não desças ao Egito, fica. O que eu acho interessante é que a ordenança de Deus é: habita, fica na terra que eu te disser. Ele não está pedindo. Ele não está dizendo assim: se você quiser, vá para o Egito. Se você quiser, vá para a terra dos opressores. Não, ele está dizendo: habita na terra que eu te disser. Desobediência gera consequência, mas obediência gera fruto. Vou repetir isso aqui que é para você deixar gravado na tauba do seu coração. Desobediência gera consequências, mas obediência gera frutos. Habita ordem. E quando ele obedece, Deus vem com promessas. Perceba que o que acontece com Abraão está acontecendo com Isaac. Porque não vem só as coisas boas, mas vem as ruins também. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Mas tem gente que só quer atrair o que é bom. Mas quando você admira alguém, você não vai atrair só o que ela tem de bom, mas vai atrair o que ela tem de ruim. Como assim? Se Deus deu promessas a Abraão, Isaac está recebendo as promessas. Mas se Deus deu ordenanças a Abraão, Isaac também vai ter que receber. Deus começa dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. A Isaac, Deus está dizendo: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. O que é isso? Ordenança, mandado. O que desceu na vida de Abraão, consequentemente desce na vida de Isaac. A promessa que Deus faz a Abraão, agora vai confirmar na vida de Isaac. Diz assim, ó: peregrina nesta terra. Aí vem agora as promessas e as bênçãos de Deus. Primeira bênção: serei contigo. Segunda bênção: te abençoarei. Terceira bênção: eu darei a tua semente todas estas terras. Quarta bênção: confirmarei o juramento. Quinta bênção: multiplicarei a tua semente. Quando a gente junta todas as bênçãos que Deus libera sobre a vida de Isaac, fica: serei, abençoarei, darei, confirmarei e multiplicarei. O que eu acho mais interessante aqui, no versículo 6 diz assim, ó: assim habitou Isaac em Gerar. Você percebe o nome da cidade? Gerar.
E gerar vem da grávida que está dando à luz. A terra que brota, gera, é fértil. Só que o que eu mais acho interessante é que no versículo 12, o texto diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. Deus está dizendo: você não vai semear para colher no ano que vem. Acho que o irmão Felipe pegou, o resto da igreja ficou de fora. Você não vai semear para colher no próximo mês. Você não vai semear para colher na próxima semana. Você vai semear hoje e você vai colher hoje. Porque a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele semeou e no mesmo ano ele colheu. Deus está dizendo: o que você planta no altar não fica por terra. O que você planta no altar brota. O que você planta no altar multiplica. O que você planta no altar prospera. O que você planta no altar vai gerar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você pode ter plantado em muitos lugares, agora planta no altar para tu ver. Vai plantar e vai colher. Vai plantar e vai colher. Vai semear e vai colher. Vai semear e vai colher. Porque Deus, ele faz promessas, mas ele também é cumprimento de promessas. Levante a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida. O que você plantou esse ano, você que está em casa, levante a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida. O que você plantou esse ano, você colherá este ano. Existe uma palavra profética sobre a tua vida. Deus confirmará o juramento. Eu quero te dizer mais: na matemática de Deus não existe divisão. Na matemática de Deus não existe subtração. Na matemática de Deus só existe multiplicação e adição. Se não soma e não multiplica, Deus sopra o vento. Agora, se soma e multiplica, Deus diz: pode vir, pode plantar mais, porque você vai colher. E além de colher, vai ser multiplicado. E o texto vai dizer que ele colhia naquele mesmo ano 100 por 1. O que é isso, evangelista? Ele plantava uma semente, e uma semente dava 100 frutos. Olha para o teu irmão: se você crê, só se crê. Se não crê, eu pego a bênção de todo mundo para mim e levo para casa. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você vai plantar uma semente. Está muito fraco. Olha para ele e diz assim: você vai plantar uma semente e você vai colher 100 frutos daquela semente que você plantou. O que? Eita lá, bacala, sombra, rebinência. Você que está em casa, receba esta palavra. Pode semear, pode plantar, você vai colher. Plante 1 e você vai colher 100. Plante 100, vai colher 1000. Plante 1000, vai colher 10.000. Porque é promessa, estatuto perpétuo. Deus está dizendo: eu estou confirmando o juramento. Não, peraí, deixa eu analisar isso aqui. Versículo 12. Isaque, ele está habitando na terra de quem? Na terra dos filhos, que tipificam os opressores de Israel. Aí deixa eu te fazer uma pergunta e responda para você mesmo. Você que está em casa, responda para você mesmo. Se a terra é dos filisteus, quem tem que prosperar? Isaque ou os filisteus? Os filisteus. Se a terra é dos nativos, quem tem que prosperar? Os nativos ou os não nativos? Os nativos. Só que quem está prosperando aqui é quem? Isaque. Na terra dos perseguidos, na terra dos opressores. Tu está querendo fugir do trabalho por quê? Está querendo fugir da escola por quê? Está querendo fugir daquela cidade por quê? Está querendo sair daquela igreja por quê?
Está querendo fugir das promessas de Deus na tua vida, por quê? Está querendo fugir das ordenanças de Deus, por quê? Deus está dizendo: na terra da tua desonra, eu te dou dupla honra. Deus não tem honra para dar a ninguém. Deus tem dupla honra para dar. Mas não é na terra que você já foi exaltado, é na terra que você foi humilhado. Deus não vai exaltar ninguém na terra da exaltação. Assim seria muito fácil. Deus vai exaltar na terra da humilhação. Porque Deus não planta ninguém em uma terra para essa pessoa não gerar. Deus não planta ninguém em uma terra para essa pessoa não brotar. Você não tira a semente da terra fértil e coloca numa terra infértil. Você deixa a semente na terra fértil. E se a terra não for fértil, se a semente que tem a promessa de Deus for plantada na terra infértil, a terra pode até ser infértil, mas como a semente tem promessa, a semente vai gerar. E semeou, e o Senhor o abençoava. Versículo 13: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo. Ele estava grande, mas o texto está dizendo que ele ia se engrandecendo. Porque Deus não tem uma escala para te abençoar. Deus te abençoa de forma ilimitada. Porém, cada coisa no seu tempo. Ele já era grande e o Senhor ia o engrandecendo. Eu quero profetizar algo de Deus sobre a tua vida. Deus pode já ter te feito grande, mas esse ainda não é o limite do que Deus quer te colocar. Deus pode ter te feito prosperar na terra dos teus inimigos, mas ainda não é o limite do que Deus vai fazer na tua vida. Você pode ter plantado 1 e ter colhido 100, mas ainda não é o limite do que Deus tem para você. É por isso que a Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Deixa eu traduzir o texto para você entender. Você nunca vai alcançar os pensamentos de Deus. Às vezes em oração você conta os seus pensamentos para Deus e Deus entende todos eles. Mas se Deus pegasse uma cadeira e dissesse assim: senta aqui, que eu vou te contar os meus pensamentos para a tua vida, e tu se sentasse de frente com ele e ele começasse a falar e a contar os pensamentos que ele tem sobre ti, ele ia passar 1 hora, 2 horas, 3 horas falando, tu nunca ia entender. E tu nunca ia alcançar o limite dos pensamentos de Deus. Porque nas condições em que você vive, no lugar onde você mora, na rua onde você habita, na casa onde você está, na família em que você faz parte, no ambiente que você vive, tudo é improvável. Você olha para montes e diz assim: Deus fez na vida dele, porque ele morava em tal cidade, porque ele era amigo de fulano de tal, que tem influência com cicrano, que tem influência com beltrano, que tem influência com cicrano. Não. Quando Deus quer fazer, Deus não precisa de fulano, Deus não precisa de cicrano, Deus não precisa. Quando Deus quer fazer, Ele honra. Eita lá, bacalaçom, berebe, sombra, rebinencia. Eu estou te dizendo que você vai plantar, e eu estou dizendo que na terra que Deus te plantar, você vai colher. E se tornou grande. Só que no verso 14, o texto diz assim: eu ainda tenho 4 minutos. O texto diz: e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você olha para si mesmo e vê alguém com inveja de você por causa de algo que Deus te deu, por causa de uma posição que Deus te colocou. Ou você vai dizer que não tem? Não existe isso, não? Existe. Na minha vida existe. Estou contando realidade. A gente não pode ser hipócrita. E às vezes você olha
e dizer assim: é muita inveja em cima de mim. E você pensa que a inveja, ela é ruim para você. Quem foi que disse a você? A inveja não é ruim para o invejado. A inveja é ruim para o invejoso. Por quê? Porque o invejado tem o que o invejoso não. Por quê? Porque a inveja é ruim para o invejoso. Porque se o invejoso ele está com inveja daquele que está sendo invejado, é porque o invejado tem o que o invejoso não. Então tu está preocupado com o quê? Tu está preocupado por quê? Se nessa situação tu é o invejado e não o invejoso, e Deus faz o invejado prosperar, e o invejoso ele perde o tempo dele olhando o invejado crescer, porque ele só sabe falar daquele que Deus está fazendo prosperar. Ele só sabe falar daquele que Deus está fazendo crescer, e ele não cresce, porque o tempo que ele deveria estar investindo em fazer ele crescer, ele está observando a vida daquele que está crescendo, não faz nada, não prospera. E os filisteus o invejavam. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, os filisteus entulharam. Quando a gente fala de água, a gente fala de duas coisas. A gente fala de prosperidade e fala da presença do Espírito Santo. Representa essas duas coisas. E aqui o poço não foi aberto por ele, foi aberto pelo seu pai. E os filisteus, com raiva da prosperidade que estava sobre a vida de Isaac, começaram a entulhar os poços que foram abertos nos dias do seu pai Abraão. Aí Abimeleque, rei dos filisteus, vai olhar para Isaac e vai dizer assim: aparta-te de nós, porque tu está crescendo, tu está ficando grande. A gente é nativo e não cresce, tu não é nativo e está crescendo. A gente nasceu aqui, a terra é nossa e a gente não está prosperando. E tu não nascesse aqui, tu viesse morar aqui, tu viesse habitar aqui, tu está prosperando, a gente não está conseguindo entender. Então sai da terra, porque a gente não está suportando o teu crescimento, a gente não está suportando a tua prosperidade. Tem tanta gente que me ouve que está passando por essa situação, que teve que ser afastado, que teve que ser colocado para fora, porque estava prosperando na terra em que não era nativo. Muita gente. Você que está em casa, Deus está dizendo: é na terra da humilhação, é na terra do desprezo, é na terra da calúnia que eu vou te fazer prosperar, que eu vou te fazer crescer, que eu vou abrir as portas. E se as portas estiverem fechadas, não tem problema. Dentro da casa, com a porta fechada, eu também faço prosperar. Porque 2 Reis, capítulo de número 4, fala que a viúva fechou a porta, mandou seus 2 filhos para dentro de casa quando pediu vasilhas emprestadas. Quando ela fecha a porta, o azeite começa a descer. E as vasilhas começaram a ser cheias. E era só uma botija de azeite mais ou menos. Só que a botija de azeite mais ou menos, ela encheu várias vasilhas vazias, com a porta fechada. Esteja fechado ou esteja aberta, Deus vai te fazer prosperar. Esteja fechado ou esteja aberta, Deus vai te abençoar. Versículo 17. Então Isaac foi-se dali e fez um assento no vale. Perceba, no versículo 6, ele estava habitando dentro da cidade. No versículo 17, Isaac é colocado para fora da cidade e agora ele vai morar dentro do vale. E o que é que acontece no vale? E tornou Isaac a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai.
E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Estava na cidade, abriu o poço deu água. Deus prosperou, Deus abençoou. Colocaram para fora, jogaram no vale. No vale, ele abriu um poço, e um poço dava água viva. O que é que o senhor está querendo dizer com isso, evangelista Tiago? Na cidade ou no vale, Deus te faz prosperar. Você pode estar na cidade, prospera. Está no vale, prospera. Está no deserto, prospera. Porque Deus cuida. Porque está escrito, Salmos, capítulo de número 5, Salmos 5, verso de número 12. Por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu me levantarei amanhã. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei próxima semana. Por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está se levantando agora e está te dizendo: se tiver no vale, prospera. Se tiver no deserto, prospera. Se tiver na cidade, prospera. Habita na terra que eu te disser. Abriu o primeiro poço, contenda. Abriu o segundo poço, contenda. Vai abrir o terceiro poço. Só que agora quem vai contender contra Isaque, nesse segundo poço que está sendo aberto, não é o rei e nem os filisteus, não. São os pastores de Gerar. O que é que o texto está querendo dizer? Que não vai se levantar só quem é de dentro, não. Ou melhor dizendo, não vai se levantar só quem é de fora, não. Vai se levantar quem é de dentro também. Lucas 4, 24. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Lucas capítulo 10, versículo de número 28. Os seus maiores inimigos são os de dentro da sua própria casa. Não vai ser só de lá de fora, não. Vai ser de dentro também. Só que fora ou dentro, Deus vai te fazer prosperar na terra dos teus inimigos. Finalizo agora. O terceiro poço é aberto. O segundo poço é colocado o nome de Sitina, que significa briga, contenda, acusação. E agora o terceiro poço é aberto. E por causa desse poço, ninguém contendeu. Aí eu fiquei pensando assim: por que abriu o primeiro, contendeu? Abriu o segundo, contendeu? E por que abriu o terceiro e não contendeu? Por que, Jesus? Aí eu vou explicar a você agora. Porque a prosperidade de Deus era tão grande na vida de Isaque, e ele cavava tanto, e Deus abençoava tanto, e ele se esforçava tanto, e o povo, era ele abrindo, o povo fechando, ele abrindo, o povo fechando, ele abrindo, o povo fechando, ele abrindo, o povo fechando. O povo disse assim: a gente já está cansado de fechar, a gente já está cansado de entulhar esses poços, porque a gente fecha um aqui, o homem abre outro ali, a gente fecha aqui, o homem abre outro lá, a gente fecha aqui em Carpina, abre lá em Paudalho, a gente fecha em Paudalho, abre na rua da rodoviária, a gente fecha na rua da rodoviária, abre em Florestinha. A gente está fazendo de tudo para fechar, para acabar. Irmão, a prosperidade de Deus era tão grande na vida de Isaque que os invejosos, eles se cansaram de fechar e de entulhar os poços que Isaque abria. Deixa eu te dizer uma coisa: uma hora Deus vai cansar teus inimigos. Abriu o terceiro poço, o nome do poço é Rehobote, que significa lugar amplo, lugar de amplitude. Eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele vai alargar o espaço da tua tenda, mas não vai ser no lugar da tua honra, vai ser no lugar da tua desonra. E no lugar da tua desonra, Deus não vai te dar honra, porque honra quem dá é o homem. Deus vai te dar dupla honra. Você crê? Então levante a sua mão e glorifique a Jesus.